Olá, viva! Sou a Cherry. O tema que hoje vos quero apresentar são os intercâmbios culturais entre a China e Portugal na era dos descobrimentos. Os descobrimentos portugueses foram as viagens, as explorações marítimas e as conquistas deste povo durante a era dos descobrimentos, que durou desde o século XV até ao século XVII, iniciando-se com as grandes viagens transoceânicas e terminando nas explorações terrestres da Ásia Interior e do Brasil, ou seja, abrangendo 2 séculos. A abertura de Portugal ao mundo não foi um ato acidental, mas teve profundas razões econômicas e sociais, e também religiosas e ideológicas, já que reuniu as seguintes condições subjetivas e objetivas. Primeiro é o interesse de Portugal no comércio de bens de luxo, como especiarias e metais preciosos. Segundo é a geoestratégia. A rota comercial tradicional era controlada pelo Egito e pelo Império Otomano, por isso era necessário criar uma rota alternativa desta Ásia, por via marítima. O terceiro é o desenvolvimento e a maturidade das tecnologias de construção naval e de navegação. A seguir é o apoio e o incentivo da coroa. E depois é a agência do trabalho missionário para converter as populações ao cristianismo. Finalmente é o desejo humanista de conhecimento, de pesquisa e de aventura. Com base nestes fatores, a força náutica portuguesa explorou a via para o Oriente, abrindo rotas para a Índia e para o Sudeste Asiático através de sucessivas expedições. No século XV e século XVI, como resultado do seu pioneirismo na era dos descobrimentos, Portugal expandiu a influência europeia e estabeleceu um império que incluía possessões na África, Ásia, Oceania e América do Sul, tornando-se a mais importante potência econômica, política e militar de todo o mundo. Em 1513, partindo de Malaga, Jorge Alves atingiu o sul da China. A esta visita seguiu-se o estabelecimento de algumas feitorias portuguesas na província de Cantão, perto de onde mais tarde se viria a estabelecer o interposto de Macau. Macau não se desenvolveu como um grande assentamento até a chegada dos mercadores portugueses. Estes estabeleceram inicialmente um interposto comercial em Tao Mau, atual Tunmen, nas águas de Hong Kong, iniciando o comércio regular com os assentamentos costeiros do sul da China. Confrontos militares entre a marinha Ming e a portuguesa seguiram-se à expulsão dos comerciantes de Tao Mau em 1521. Apesar da proibição do comércio, os mercadores portugueses continuaram a tentar estabelecer-se noutras partes do estuário do delta do Rio das Pérolas, optando finalmente pela ilha de Macau. Embora a política da China fosse relativamente rígida na época e os chineses não tivessem autorização para estabelecer relações comerciais e com os portugueses, as trocas econômicas sempre se foram efetivando e deixaram uma marca cultural profunda na China e em Portugal. Para Macau, os portugueses trouxeram tradições de festa europeias e o povo de Macau tinha feriados
ocidentais e festivais tradicionais chineses. Espalhou-se a fé cristã e havia muitas confrarias religiosas locais. A língua portuguesa influenciou o idioma local, a cultura e o modelo educativo de Macau. A população local de Macau começou a receber alguma educação portuguesa e isso afetou a sua estrutura social. Há muitos monumentos portugueses em Macau, até os hábitos alimentares foram alterados e a típica gastronomia portuguesa conjugou-se com as especialidades locais, pois as receitas portuguesas tinham de ser adaptadas ao uso dos ingredientes locais. Uma das iguarias macauenses mais famosas é a galinha à portuguesa. A mistura de portugueses com indianos e outras raças do Sudeste Asiático produziu a primeira geração de crianças mestiças em Goa e em outras praças portuguesas. Em Macau também se estabeleceram famílias mistas luso-asiáticas, que se tornaram os primeiros macauenses. A influência cultural foi mútua e, ao mesmo tempo, as atividades comerciais com a China também afetaram a cultura em Portugal. As trocas populacionais tornaram-se frequentes. Muitos viajantes e residentes estavam dispostos a escrever livros e biografias sobre as suas experiências na China, o que fez mais pessoas se interessarem pela Ásia. Foi introduzida em Portugal a tecnologia tradicional chinesa de fabrico de porcelana. Os artistas portugueses combinaram esta tecnologia da porcelana chinesa com os estilos asiáticos ocidentais para criar pinturas de azulejos de cor azul minho, únicas em Portugal. Os temas oscilavam entre os relatos de episódios históricos, cenas da mitologia, iconografia religiosa e uma extensa gama de elementos decorativos aplicados às paredes, pavimentos e tetos de palácios, jardins, edifícios religiosos, de habitação e públicos. O cotidiano dos portugueses também foi influenciado com a importação do chá chinês e a introdução da seda chinesa em grande quantidade, aprendendo técnicas de tecelagem, tornou os produtos de seda não apenas bem de luxo para a classe alta, mas também acessíveis à classe média. As pioneiras viagens marítimas dos portugueses proporcionaram uma compreensão mais abrangente do mundo e a comunicação mais próxima com muitos outros povos, e não só o chinês. Em suma, o comércio entre a China e Portugal durante o período das grandes descobertas geográficas não só promoveu o desenvolvimento econômico, como possibilitou influências culturais mútuas. E a introdução de culturas estrangeiras na China e em Portugal não foi estática, estando esses traços culturais em constante adaptação, acedendo-se novos estilos de vida e hábitos alimentares, ajustando-se e desenvolvendo-se continuamente. O intercâmbio cultural que os portugueses iniciaram foi uma força motriz importante para promover o processo da civilização humana e para conhecer a sua diversidade. As culturas de cada país, região e nações do mundo que os portugueses de então interligaram são uma parte importante da riqueza espiritual de toda a sociedade humana. Muito obrigada.